Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos retomar hoje o nosso curso de Física e Matemática, depois de alguns problemas técnicos que nós tivemos, que atrasou o andamento das últimas aulas. E antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, desse like nos vídeos, acionasse o sininho de notificações e também comentasse nos vídeos. Isso vai nos ajudar bastante a acompanhar o feedback das aulas e para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. O assunto da aula de hoje é divergente de um vetor e teorema da divergência. Vou colocar aqui o acento. Pessoal, esse assunto aqui, ele é deveras importante, principalmente para quem vai estudar eletromagnetismo. Pela razão da qual esse conteúdo aqui, do divergente de um vetor, ele vai aparecer nas equações fundamentais do eletromagnetismo, as chamadas equações de Maxwell. São as equações que descrevem o campo elétrico e o campo magnético da distribuição de carga e corrente de um sistema físico. Para dar início ao assunto, nós vamos considerar um problema importante do eletromagnetismo para a gente ilustrar o assunto, que é o problema do fluxo elétrico na eletrostática. Pessoal, imagine que aqui uma certa região do espaço. Eu tenho aqui, vou pegar um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse ponto aqui, olha. Vou colocar uma carga. Uma carga Q. Essa carga Q, ela está... É uma carga pontiforme, por exemplo. Ela está num ponto aqui, olha, P, que tem coordenadas x, y, z. Aí o que é que eu faço? Eu vou envolver essa carga no interior de uma superfície. Então aqui, olha, eu tenho uma superfície fechada, S, e essa superfície, ela envolve um volume. Eu vou dizer que isso aqui tem um volume ΔV. Aí o que acontece? Essa carga, ela produz no espaço ao redor dela um campo elétrico. Aí como é que se comporta este campo elétrico? Vejamos. Aqui, olha. Se a carga aqui for positiva, então eu tenho esse campo elétrico aqui, olha, saindo da carga. E esse campo, olha, ele atravessa aqui a superfície S. Observem também que em cada ponto aqui da superfície eu defino o campo de vetores normais. Aqui, para cada ponto eu tenho, cada ponto da superfície eu tenho um vetor normal associado. E assim é conhecido da gente a definição do fluxo elétrico. Olha aqui, olha. O fluxo elétrico. Ele é definido pela integral de superfície do campo elétrico na superfície fechada. Essa integral de superfície aqui, do jeito que nós definimos na aula passada. E que informações essa integral de superfície sobre o campo elétrico, que chamamos de fluxo, que informação isso vai nos dar a respeito do sistema físico aqui?
Observe aqui na figura que nos pontos aqui da superfície, dessa superfície que eu coloquei aqui, olha. Se eu for pegar aqui o campo elétrico no ponto de que ele cruza aqui a superfície e fazer a componente desse campo elétrico na direção normal, observe que nesse caso específico aqui, olha, a componente do campo elétrico com a normal é positiva. E se eu for somar para toda a superfície, fazendo a integração aqui, isso vai ser positivo. Agora, no caso, se essa carga fosse negativa, o campo elétrico era entrando, aí a componente normal do campo elétrico na superfície seria negativa. Então, isso ia resultar num fluxo elétrico negativo. Então, esse fluxo elétrico, ele vai informar aqui, basicamente, sobre a distribuição de carga no interior da superfície. Se ele for positivo, é porque tem um excesso de carga positiva no interior. E se for negativo, é porque tem um excesso de carga negativa no interior. Observem aqui uma coisa, pessoal. Olha, se eu tenho aqui, olha, vamos pegar aqui uma carga positiva. Deixa eu corrigir aqui, deixa eu botar aqui bem direitinho. Vamos pegar aqui, olha. Uma carga positiva. Como é que é o campo elétrico dela? Ela é assim, olha. Vamos pegar aqui. Olha. Ele tem esse comportamento aqui, olha, o campo elétrico de uma carga positiva. E se for uma carga negativa, ele vai ter esse comportamento aqui. E se a carga for negativa, olha, o campo é assim. Observe aqui, ó, que em torno da carga aqui, olha, o campo elétrico, ele tem esse comportamento aqui, olha, de, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra, divergir a partir do ponto onde está a carga, ou para fora aqui, ou para dentro, se a carga for negativa. E eu posso, olha, considerar ao redor dessa carga aqui uma superfície S. E eu posso considerar essa superfície cada vez menor. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso botar aqui uma superfície fechada aqui, ó, bem pequenininha, e posso diminuir mais ainda. Aqui é a mesma coisa. Olha só. Deixa eu colocar aqui o S. Se eu diminuir essa superfície cada vez mais, mas mantendo a carga dentro, tanto aqui no caso da carga positiva, ou aqui, olha, no caso da carga negativa. Então, nessa superfície, ou vai sair linhas de campo, ou vai entrar linhas de campo. Dessa forma aqui que eu chamei de divergente. Então, nesse contexto, é que vai surgir a definição do divergente de um vetor, que é pegar o fluxo elétrico, aliás, o fluxo de um campo vetorial, de qualquer campo vetorial, numa superfície fechada e considerar essa superfície cada vez menor, de tal forma que eu chegue no limite em que a superfície colapse com o próprio ponto onde está contida aqui, olha, esta carga. Aqui ou aqui. Então, o que acontece? Vejamos. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui esse campo vetorial F, que ele sai aqui, ó, de um certo ponto P. Ó. O ponto P
no ponto P é produzido esse campo vetorial com esse comportamento aqui. Esse ponto P é como se fosse um ponto onde eu colocaria uma carga positiva, por exemplo. Aí o que ocorre? Vamos considerar em torno desse ponto P uma superfície fechada. Então aqui, olha, eu tenho isto aqui. Imagina aqui, olha, que eu tenho uma superfície S. E essa superfície S, ela tem um volume interior, que eu vou chamar de ΔV. Agora, vamos definir aqui o seguinte. Eu vou definir uma grandeza chamada fluxo de F por unidade de volume. Aí eu tenho isso aqui, olha. Na verdade, o fluxo médio de F por unidade de volume. Olha aqui, pessoal. O fluxo médio de F por unidade de volume. Eu escrevi por extenso mesmo. Isso aqui vai ser definido como... Olha aqui, olha. Isso aqui é a integral de F. A integral da superfície do campo F. Na superfície S. Sendo a superfície S fechada. Isso aqui, pessoal, dividido por... Deixa eu corrigir aqui. Isto aqui dividido por ΔV. Agora aqui, pessoal, eu posso fazer esse ΔV cada vez menor. Cada vez menor. De tal forma que ele chegue no limite a colapsar com um ponto. Mas o ponto ainda estando dentro da superfície, estando no interior da superfície. Eu faço o limite desse ΔV tender a zero. Aí nesse limite de ΔV tender a zero, esse fluxo médio, ele vai virar um fluxo pontual, um fluxo aqui que seria ponto a ponto. Então aqui, é como se em cada ponto eu tenho o fluxo desse campo vetorial, pois a superfície que envolve esse ponto é uma superfície muito, muito pequena. Então, nesse contexto, eu defino o divergente de F dessa forma aqui. Olha aqui, olha. Nós definimos o divergente de F, do campo vetorial F, no ponto P, como sendo o seguinte. É o fluxo médio de F por unidade de volume nessa superfície S, só que fazendo algo a mais. Isso aqui considerando o limite em que ΔV tende a zero. Então, isto aqui é o divergente de F no ponto P. Observemos aqui algumas coisas na definição do divergente de F. Primeiramente que o divergente de F é uma função real. Observe que isso aqui, olha, essa integral de superfície, ela é real, ela é um número real, e dividido por esse volume aqui, que é real também. Então, isso aqui, olha, o divergente é um número real em cada ponto P. Então, quer dizer o quê? Que o divergente é uma função real. Outra observação é que o divergente de F no ponto P, ele não importa a forma da superfície, desde que a superfície seja fechada. Por que não importa a superfície? Porque o que interessa aqui na definição do divergente não é a forma do S em si, mas o limite quando esse ΔV tende a zero. Então, por qualquer superfície que seja, que eu envolvo aqui P, quando eu faço
o limite de ΔV tendendo a zero, se esse limite existe, ele vai existir por qualquer superfície que eu escolha. E o limite existindo, ele é único. Vamos tratar aqui da questão da interpretação geométrica de divergente de f. E o que o divergente de um campo vetorial significa? Bem, o problema lá do fluxo elétrico, ele já dá toda a pista do que significa o divergente de um vetor. Então, se eu tenho uma superfície fechada, se o divergente é positivo, significa que a maior parte do campo vetorial sai da superfície. E se o divergente for negativo, significa que a maior parte do campo vetorial ele entra na superfície. Então, o divergente ele vai significar o seguinte, vejamos. Imagine essa situação aqui, olha. Vamos pegar aqui, olha, um ponto P e um certo campo vetorial aqui, nessa região em torno de P. Aqui é o campo vetorial F, em torno aqui de P. Neste caso, o divergente de F no ponto P, ele é maior que zero. Quando o divergente é maior que zero num ponto, significa o seguinte, que o comportamento do campo vetorial em torno de P aqui, olha, é de sair do ponto. Olha. O ponto P, ele brota linhas de campo. Olha, tá vendo aqui, olha? Ele faz isso aqui, olha. Então, o campo sai de P. O P gera o campo F. Agora vejamos essa outra situação aqui. Observe agora esse campo vetorial aqui, olha, o F. Agora o comportamento dele agora é de suas linhas, olha, entrarem no ponto P. E aqui sai de P, nesse primeiro caso aqui. Olha. Aqui o campo entra. Então o que acontece com o divergente de F no ponto P? O divergente de F no ponto P, ele é negativo. Fazendo analogia com a situação do fluxo elétrico, se esse F for um campo elétrico, deixa eu só colocar aqui a seta do vetor que eu faltei colocar. Se esse F for um campo elétrico, então se o campo elétrico ele tem esse comportamento aqui, olha, de sair de uma região aqui em torno do ponto, significa que no ponto P aqui ele tem uma carga positiva. E aqui, quando o campo elétrico entra num ponto aqui, significa que nesse ponto ele vai ter uma carga negativa. Então, o divergente na distribuição no eletromagnetismo, no caso da eletrostática, ele vai estar associado à distribuição de cargas. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E ainda tem uns casos interessantes em que o divergente de F é zero. Como é que seria um campo de divergente zero? Seria o seguinte. Pessoal, olhamos aqui esses outros casos aqui, olha, para F, o campo vetorial F. Aqui um campo uniforme. Observe que esse campo aqui, olha, ele não sai do ponto P, como acontece aqui, ó, por aqui. Ele não brota do ponto P, nem entra para o ponto P. Olha esses outros aqui, olha. O campo F que circula em torno do P.
Esse tipo de campo aqui, nós vamos ver depois com bastante detalhe, que é o campo rotacional. Mas, no entanto, aqui, eu estou apresentando esse tipo de campo aqui a vocês para mostrar que o divergente desse tipo de campo é zero também. Ele não é um campo, observa aqui, olha, que ele circunda P, mas não brota de P, ele não sai de P nem entra aqui no ponto P. Esse tipo de campo aqui, olha. Aí todos esses casos aqui correspondem ao divergente de F no ponto P igual zero. Agora, pessoal, uma vez que a gente viu a questão da interpretação geométrica do divergente de um campo vetorial, vamos apresentar agora uma forma prática de calcular o divergente de um campo vetorial. Pessoal, nós vamos aqui agora fazer o cálculo do divergente em coordenadas cartesianas. Nós vamos, na verdade, mostrar um procedimento prático para calcular o divergente. Eu poderia calcular diretamente usando a definição, mas só que se eu fizer isso, isso torna-se um procedimento muito complicado. Porque se eu for calcular a integral de superfície, às vezes a integral fica muito difícil de se calcular. E depois tem que calcular o limite, que o limite ali envolve o cálculo do limite de uma função real de 3 variáveis. Que calcular limite nessa situação também é muito complicado. Mas o procedimento que nós vamos mostrar aqui vai simplificar bastante o cálculo divergente. E um procedimento completamente geral. A única exigência que nós precisamos aqui é que o campo vetorial seja diferenciável. E na verdade a gente sempre está trabalhando com campos diferenciáveis, então não tem problema aqui. Vejamos aqui. Como nós falamos anteriormente, na definição do divergente, a superfície no qual o ponto P está no interior não importa. O que importa é que o volume dessa superfície, que engloba o ponto P, vai tender a zero. Sendo assim, como a superfície não importa, nós podemos fazer uma escolha conveniente da superfície a ser trabalhada. Aí qual foi a escolha que nós fizemos aqui? Olha? Nós vamos considerar como nossa superfície um paralelepípedo, no qual o ponto P é o ponto médio. Ou seja, o ponto P está exatamente no meio do paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele aqui, olha, no lado aqui correspondente à direção x, ele tem lado Δx, Δy aqui, olha, e Δz de altura. E assim, claro, o volume desse paralelepípedo é a multiplicação desses três lados aqui, Δx, Δy e Δz. E o ponto médio aqui, que no caso esse é o ponto que nós vamos calcular o divergente, ele tem coordenadas x, y e z. Quando nós formos calcular o divergente aqui nesse cubo, né, nós vamos fazer o ΔV tender a zero. E a maneira pelo qual nós vamos fazer o ΔV tender a zero é fazer o Δx, Δy e Δz, os três e a zero. Olha aqui, pessoal. Antes da gente mostrar como o campo vetorial vai estar definido aqui, nessa região aqui, correspondente à superfície e o volume dela, nós vamos colocar aqui algumas coordenadas importantes para as faces. Aqui, olha. Aqui, pessoal. Vejamos aqui, olha. Na face superior, a face superior corresponde aqui. Eu saí aqui do ponto médio e subi na direção z uma distância de
ΔZ sobre 2. Então aqui, olha, o que é importante na face de cima? A coordenada Z. Então o Z aqui, olha, a coordenada Z da face de cima vai ser o Z mais ΔZ sobre 2. A face aqui de baixo, a face inferior, a coordenada Z corresponde a Z menos ΔZ sobre 2. Aí aqui eu tenho, por exemplo, também essa face aqui, olha, da frente aqui, olha. Olha essa face aqui. Essa face aqui da frente, ela corresponde a x sendo, vou colocar aqui, olha, a coordenada x dessa face aqui é x mais ΔX sobre 2. E a face de trás é x menos ΔX sobre 2. E tem essa outra face aqui, olha, essa face aqui da direita. Essa face aqui da direita, a coordenada importante é a coordenada y. Essa aqui da direita e essa outra aqui da esquerda. Aí aqui, olha. Essa face aqui, ela corresponde à seguinte coordenada y. Aqui eu tenho y mais ΔY sobre 2. E a face da esquerda é y menos ΔY sobre 2. Eu estou colocando aqui essas coordenadas porque quando eu for colocar o campo vetorial, vai ser importante essas coordenadas dentro do campo vetorial. Ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse paralelepípedo e vou dar um zoom. Eu vou aumentar o desenho para a gente verificar como o campo vetorial vai estar definido nesse paralelepípedo aqui. Pessoal, aqui está, olha, nossa superfície S. Esse paralelepípedo aqui é esse mesmo pequenininho aqui, só que a gente deu um zoom para mostrar a vocês melhor o que tem nele aqui. Esse paralelepípedo S, a gente considera ele como ele sendo muito pequeno mesmo, porque a gente vai fazer o volume dele tender a zero. Aí nesse regime, quando o volume é muito pequeno, quando eu defino o campo vetorial em cima na superfície aqui, isso é tão pequeno, essas faces do paralelepípedo, que as variações espaciais do campo vetorial em cima de cada face é desprezível. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, olha, como o campo vetorial vai estar definido em cada face. E também, além do campo vetorial que eu vou definir, em cada face tem definido um campo de vetores normais. Vejamos. Aqui, olha, nessa face superior, o vetor normal é o próprio vetor z-chapéu. E aqui, olha, eu vou colocar o campo vetorial que eu vou definir em cima aqui em cima da face. Aqui, olha, eu tenho um campo vetorial f definido aqui. As coordenadas dele na face superior é o quê? X, y. E o z da face superior. Esse z aqui, olha. Tá vendo? Olha? Z mais ΔZ sobre 2. Aí eu posso colocar aqui, ó, na face de baixo também. Olha só. Na face de baixo, o vetor normal é o menos z-chapéu. E o campo vetorial f, aqui na face de baixo, é o quê? É o f de quê? De x, y e z. O z é o quê? O z menos ΔZ sobre 2. Esse é o z correspondente à face de baixo. Eu tenho aqui agora, olha, essa face aqui da frente. Essa face aqui da frente corresponde o x dela é x mais ΔX sobre 2. Aí,
Aí o vetor normal, como é que é o vetor normal e o campo vetorial f? Vamos colocar aqui. Essa face aqui da frente, o vetor normal aqui, olha, é o x chapéu. E o campo vetorial f aqui, olha, ele vai ter a coordenada, o x vai ser o x mais Δx sobre 2, y e z. Eu vou pegar aqui essa face aqui, olha, a face da direita agora. Aí como é que é o campo vetorial e o vetor normal nessa face aqui? Vamos ver. Nessa face aqui da direita, o vetor normal aqui ele é y chapéu. E o campo vetorial f é definido aqui com coordenada aqui, olha, y mais ΔY sobre 2. Ainda eu posso colocar aqui, olha, na face da esquerda, que o vetor normal é menos y chapéu. E o f aqui, no lugar do mais ΔY sobre 2, eu boto menos ΔY sobre 2. E aqui, olha, eu tenho a outra face aqui, oposta a essa aqui, olha. Essa face aqui, olha, a face de trás. A diferença é que o vetor normal é menos x chapéu e o campo definido nessa face é só trocar aqui a coordenada x mais ΔX sobre 2 por menos ΔX sobre 2, x menos ΔX sobre 2. Ok? Então, este é o comportamento do campo vetorial na face da superfície. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse ΔX, ΔY e ΔZ tender a zero. Aí, dessa forma, a superfície vai colapsar para o ponto. Aí, como é que vai ficar o divergente nessas condições? Vejamos. Pessoal, aqui, olha, é o divergente de f, pela definição. Pela definição que a gente deu do divergente. Eu preciso, então, calcular a integral da superfície de f, sendo S a superfície fechada. E, no nosso caso aqui, o paralelepípedo. Aí, como é que vai ficar a integral de superfície no paralelepípedo? Eu tenho que somar a integral de superfície em cada uma das faces. Então, eu tenho que fazer na face de cima, na face de baixo, a face da direita, a face da esquerda, a face da frente e a face de trás. Aí, somando essas 6 contribuições, eu tenho o resultado aqui da integral de superfície. Aí eu divido pelo ΔV e faço ele tender a zero. Aí eu tenho o divergente. Vamos ver como é que fazemos então? Vejamos. Vamos pegar aqui a contribuição da face de cima. Aqui, ó, pessoal, eu vou ter o quê? Limite de ΔV tendendo a zero. Quem é ΔV? É isso aqui, olha. 1 sobre ΔX, ΔY, ΔZ. Aí vai ficar o quê? Na parte de cima. Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo que eu não vou ter espaço. Aí vai ficar assim. Eu vou colocar... Pronto, vou colocar aqui tudo embaixo aqui. Aí vai ficar o quê? Vejamos. Olha aqui, ó, vejamos. Essa parte aqui, esse termo aqui, corresponde à face de cima. Então, a integral da superfície aqui, olha, nessa face aqui de cima, é simplesmente, olha, eu pego o f. Olha, como eu falei, eu tinha dito que a superfície era muito pequena. As faces eram muito pequenas, de forma que as variações espaciais do campo vetorial eram desprezíveis. Então, sendo isso aqui muito pequeno, então podemos dizer que na face o f é fixo. Esse fz aqui é porque eu fiz o produto escalar de f com z. Aí dá o fz. Então, simplesmente, para calcular a integral da superfície aqui, é só pegar o fz, que é constante, e multiplicar pela área. A área disso aqui é ΔX, ΔY. Aqui, olha. E aqui, esse termo aqui corresponde à face de baixo.
que como o vetor normal agora é menos z, aparece o sinal de menos aqui. E de resto é tudo idêntico. Aqui aparece o f, na face de baixo aqui, só muda a coordenada z, que é z menos ΔZ sobre 2. E a área é a mesma, ΔX, ΔY. Aí a gente pode incluir as contribuições das outras faces, que é muito parecido aqui com a contribuição dessas duas aqui. O procedimento é parecido. Ó, acrescentando a contribuição das outras faces, fica o seguinte, ó, aparecem esses outros termos aqui. Olha. Aí essa linha aqui corresponde à face da direita e à face da esquerda. Aqui, olha, é a face da direita. Aqui é o f de y, porque quando eu faço f produto escalar com n, fica exatamente f escalar y, aí fica f y, a componente fy de f. Aí aqui, a área dessa face aqui é ΔX, ΔZ. Aí na face da esquerda a mesma coisa, com a diferença que a coordenada y muda, em vez de ser mais ΔY sobre 2, é menos ΔY sobre 2. E aparece o menos aqui, porque o vetor normal é orientado no sentido contrário. E aqui, nessa outra linha aqui, é a contribuição aqui, olha, dessa face aqui, olha, a face da frente e a face de trás. Na face da frente, aqui, olha, quando o f é projetado na direção normal, que a direção normal corresponde ao próprio vetor x chapéu aqui, olha, eu projeto aqui, que é fazer o produto escalar de f com n, aí fica a componente x de f. Onde a coordenada x é x mais ΔX sobre 2, que é a coordenada x da face. E aqui, esse ΔY, ΔZ é a área da face aqui, olha, essa área aqui. Aí, pessoal, e aqui, olha, esse outro termo aqui corresponde à face de trás, essa face aqui. Que muda o quê? Muda a coordenada x, que aqui é menos. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Botei mais, mas é menos. Aqui, olha, é o menos ΔX sobre 2. E aqui o elemento de área, ΔY, ΔZ, que é a área da face aqui, tanto a face da frente como a face de trás. Ok, pessoal? Nós vamos fazer agora uma simplificação dessa expressão aqui, olha. Observe aqui, olha, aqui eu tenho ΔX, ΔY. Estão vendo aqui, olha? ΔX, ΔY cancela com ΔX, ΔY daqui, sobra só ΔZ. Aqui é a mesma coisa. Aí nessa segunda linha, eu tenho ΔX, ΔZ, que cancela-se com ΔX, ΔZ aqui, sobrando só ΔY. E na terceira linha, o procedimento é semelhante. Então, o que vai acontecer aqui com o divergente de f? Vai ficar assim. Olha só aqui, pessoal. Vejamos aqui, olha. Aqui, olha, ΔX, ΔY, eu cancelo aqui, olha. Aí o que acontece? Sobra só o ΔZ. Aí para ΔV tender a zero, né? ΔX, ΔY e ΔZ tende a zero. Aí aqui, olha, só o ΔZ vai a zero aqui, porque cancelou ΔX, ΔY. E aqui, olha, nessa outra linha aqui, eu tenho ΔX, ΔZ. Cancela aqui, sobra só ΔY. Aí sobra isso aqui, olha, ΔY. E na terceira linha aqui, a mesma coisa. Cancela-se ΔY e ΔZ. Sobra só ΔX. Aqui, ó, deixa eu até corrigir aqui, eu botei errado. Aqui é... Vejamos. Aqui, olha. Aí, para o cálculo do divergente de f, resulta nisso aqui. Aí eu só preciso calcular agora esses três limites. Agora, vejamos aqui, pessoal. Por exemplo, nesse termo aqui, nesse limite de ΔX tende a zero. Observe aqui que o y e z é fixo, só varia o x, olha. Aqui eu tenho, no primeiro termo, o x mais ΔX sobre 2 e o x menos ΔX sobre 2. Quando eu faço ΔX tender a zero, isso aqui, pessoal, isso vai recair no seguinte.
Isso aqui, olha, vai recair. Isso aqui, olha. Isso aqui, na verdade, é a definição da derivada parcial de fx em relação a x. Olha aqui. Isso aqui é dfx dx. Esse outro termo aqui é a derivada parcial de fy em relação a y. E esse outro termo aqui é a derivada parcial de fz em relação a z. Portanto, eu posso escrever o divergente de f assim. Olha aqui, olha. Então, pessoal, o divergente de f ele vai ser dado por isso aqui, olha. Eu pego as respectivas componentes de f, derivo, por exemplo, a componente f de x em relação a x, a componente f de y em relação a y, e a componente de z em relação a z, e somo. Fica uma forma muito simples de calcular o divergente. Agora, pessoal, eu posso escrever aqui o divergente ainda de uma forma mais compacta, considerando o seguinte. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui o operador nabla, que é um operador vetorial cujas componentes são as derivadas parciais. A derivada parcial em x, derivada parcial em y e derivada parcial em z. Esse operador apareceu lá no cálculo do gradiente. E eu tenho aqui a função f. Se eu fizer essa operação aqui, olha, veja esta operação aqui, olha. Se eu fizer formalmente o produto escalar do operador nabla, esse operador aqui, olha, com a função f, como se fosse um produto escalar, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar exatamente o divergente de f. Vai ficar dfx dx mais dfy dy mais dfz dz. Isso aqui é o próprio divergente de f. A partir de agora, pessoal, eu vou usar a representação para o divergente, não essa representação que a gente introduziu aqui, mas eu vou usar essa representação aqui, que ela é mais usada para tratar do divergente de uma função. Então, eu vou denotar o divergente como sendo o produto escalar do operador nabla com a função f. Então, para concluir aqui, pessoal, vamos colocar um exemplo. Eu tenho ainda um teorema muito importante envolvendo o divergente e a integral de superfície, que é o teorema da divergência, mas eu vou deixar para uma segunda parte. Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente aplicar aqui. Vejamos. Olha aqui, pessoal, um exemplo. Dado, aqui eu tenho um campo vetorial, f igual a x² y na direção x, bzy na direção y chapéu, mais c sobre 2, z² xy na direção z. Calcule o divergente de f, onde esse a, b e c são constantes. Aí o que acontece aqui, pessoal? É muito simples. A gente vê que o cálculo é muito simples, o cálculo divergente. Divergente de f é igual ao quê? A derivada parcial da componente x em relação a x, mais a derivada parcial da componente y em relação a y, mais a derivada parcial de fz, da componente z de f, em relação a z. Aí o que acontece? Quem é f de x? F de x é igual a x² y. Fy é igual bzy. E f de z é o quê?
é c sobre 2 z quadrado x, y. Vamos calcular as derivadas, então. Aqui eu tenho aqui, olha, o divergente de f é igual a quê? Aqui, ó, eu preciso derivar f de x em relação a x. É só desce o 2 aqui e vai ficar 2ax, y. Mais, aqui, ó, eu derivo fy em relação a y, que vai ficar bz. E eu tenho aqui, eu derivo isso aqui em relação a z, olha, fica aqui 2z, aí cancela com 2, aí fica c, x, y, z. Pessoal, aqui o exemplo 2, calcule o divergente desse vetor aqui, olha, r, que é o vetor posição, x na direção x chapéu, y na direção y chapéu, mais z na direção y chapéu. Então aqui, pessoal, é muito simples isso aqui, olha. Aqui, o divergente de R é o quê? Eu vou pegar aqui a componente x na direção x, que dá 1. A componente y na direção y, que é 1. E a componente z na direção z, que também é 1. Mais 1, que é igual a 3. Aqui, muito simples aqui o cálculo. E mais um terceiro exemplo. Exemplo 3. Vamos ler aqui. O laplaciano de uma função escalar é definido por... Aí eu denoto assim, como se fosse o operador nabla aplicado duas vezes em f. É igual ao quê? É o divergente do campo gradiente de f. Aí eu pergunto aqui. Encontre a expressão para o laplaciano de f em coordenadas cartesianas. Então vamos lá. Eu tenho o vetor gradiente. Ele é isso aqui, olha. O gradiente de f em coordenadas cartesianas é o quê? É a derivada parcial de f em relação a x na direção x chapéu, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção y chapéu, mais a derivada parcial de f em relação a z na direção z chapéu. Aí daqui eu tiro as componentes do gradiente. Aí eu tenho aqui, olha, o gradiente de f. A componente x é o quê? É df, a derivada parcial de f em relação a x. A componente y do gradiente, ela vai ser a derivada parcial de f em relação a y. E a componente do gradiente de f na direção z é o quê? É a derivada parcial de f em relação a z. O laplaciano é definido como sendo o divergente desse vetor aqui. Olha só. O laplaciano é definido como sendo o divergente desse vetor aqui, o vetor gradiente. Então, pela representação do divergente em coordenadas cartesianas, eu simplesmente derivo cada componente. Por exemplo, a componente x na direção x, a componente y na direção y e a componente z na direção z e somo. Então, sendo assim, pessoal, o laplaciano de f é igual ao quê? A derivada parcial da componente x do gradiente em x, aí a derivada em x da derivada em x, vai ser a derivada segunda. Então, eu tenho isso aqui, olha. A derivada segunda de f em relação a x. E aqui, na componente y, eu derivo em y. Aí vai ficar
a, a derivada segunda. Aí vai ficar assim, olha. Isso aqui vai ficar, e a componente z. Aí do mesmo jeito aqui na componente z vai ficar a derivada segunda em relação a z. Então isso aqui, olha, eu tenho um laplaciano de uma função escalar em coordenadas cartesianas, que na verdade é a soma das derivadas segundas. Esse laplaciano essa operação do laplaciano de uma função, ela é muito importante na física. Lá no eletromagnetismo vai aparecer em várias partes. Quando a gente estiver na eletrostática e a gente precisar calcular o potencial eletrostático de uma distribuição de cargas, eu preciso resolver uma equação que aparece laplaciano, que o laplaciano do potencial elétrico vai ser zero, que é a equação de Laplace. Aí eu preciso saber tratar com o laplaciano. Isso vai aparecer também na equação da onda e vai aparecer em várias outras equações importantes lá no eletromagnetismo, na mecânica quântica, na dinâmica de fluidos, etc, etc. Então, pessoal, acho que eu vou encerrar por aqui. Eu tenho a outra parte da aula ainda, que é a questão do teorema da divergência, que eu vou continuar num outro vídeo. Então vou encerrar por aqui, pessoal. E que a graça do nosso Senhor esteja conosco.